Obrigada, professora Sheila. Agora eu vou chamar a professora Flor de Lis, a nossa representante do Fundeb, para realizar seu relatório, para expor seu relatório. Bem, bom dia, colegas, professores. Na realidade, nós temos muitos professores na rede, e, infelizmente, hoje nós estamos um número muito reduzido de companheiros. Isso é uma pena, porque eu acredito que a gente não deve se reunir somente quando o sindicato convoca para deflagrar a greve. Nós somos professores, nós prestamos serviço para a comunidade, somos prestadores de serviço e não temos que nos preocupar somente com campanha salarial. Eu acho que nós somos muito mais do que isso. A nossa compreensão tem que ser muito mais além do que só campanha salarial. Nós temos que desenvolver políticas públicas em torno da educação do município. Eu tenho 20 anos de município de São Luís numa matrícula e tenho 13 anos em outra matrícula. Por incrível que pareça, já fui militante, como eu falei anteriormente, lá quando houve a eleição para representante do CACS, eu contei a minha história, falei da minha militância, não só junto ao sindicato, mas também quanto à representatividade no CACS Fundeb. E aí eu fui uma das primeiras pessoas treinadas aqui na grande metropolitana, especialmente na cidade de Rosário, para compor o CACS Fundeb no ano de 1998. A partir dali, dava-se início à organização em torno da estrutura da educação brasileira, no que diz respeito à fiscalização dos recursos do fundo. E, de lá para cá, eu venho sempre me informando. Eu, particularmente, fiquei 20 anos sem participar de nenhum movimento no município de São Luís, porque eu me aposentei do município de Rosário no ano de 2017 e me afastei da militância, né? Quando foi esse ano, especialmente no primeiro semestre de 2022, eu senti a necessidade de, mais uma vez, dar passos para que a educação do município de São Luís ela fosse tomada como política pública, não só pelo gestor, mas por parte de nós, professores, do sindicato e todos aqueles que fazem a educação acontecer. Não adianta estarmos com uma valorização salarial se os nossos ambientes de trabalho são insalubres, se a nossa condição dentro da educação é insalubre. E foi justamente isso que me fez me mobilizar para que eu pudesse, até porque naquele momento, até 2022, 2021, 2022, não foi eleito os representantes do CACS Fundeb, e isso era algo que me inquietava profundamente, porque nós sabemos que esse conselho ele é bem antigo, ele data desde 98, então seria inviável que o município de São Luís, como a capital do estado do Maranhão, não tivesse nenhuma política que pudesse acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb dentro do município. Nós sabemos que a educação ela é a base de uma sociedade, e os recursos que vêm para poder beneficiar, eles são recursos legais. E, como recursos legais, tem que ter a participação ativa dos órgãos de representatividade e, principalmente, daqueles que fazem acontecer a educação dentro do município. Então, nossa primeira ata ela aconteceu no dia 9 de junho desse ano, né? Foi a nossa primeira reunião, depois da eleição do CACS. E aí, a partir daquele momento, nós concluímos, o CACS, ele concluiu que nós deveríamos nos reunir de 15 em 15 dias, considerando que aquele foi só a ponta do iceberg de todos os problemas que a educação do município de São Luís tem. Eu não me orgulho de dizer que eu militei 20 anos numa rede e os problemas estão aí para todo mundo ver. Inclusive, quem olhou, quem viu, quem leu aquele processo do Ministério Público, pode concluir que ali ele explicita a preocupação com os recursos, com a suspensão dos recursos no município de São Luís, considerando todas as irregularidades que estão hoje instituídas na rede. Nós sabemos que, se o município de São Luís sofrer uma auditagem por parte do FNDE, quem vai perder somos nós, professores, porque vai suspender os recursos até que seja prestado contas, nós estaremos no prejuízo, né? E, infelizmente, isso muito me entristeceu,
porque o processo de inadimplência instituído dentro do município é uma constante. Então, eu concluo que não basta eu ser sindicalista, não basta eu gritar para ser ouvido. Eu tenho que participar e saber o que é que eu estou exigindo dentro de uma rede. Né? Então, é importante o grito? É, mas é importante outras condições. Inclusive, no nosso último movimento paredista, foi discutido ali no grupo, né, que nós teríamos que exigir outras condições para a educação, não somente salário, porque naquele momento era uma preocupação da nossa presidente, né, da Sheila, e eu achei muito importante quando ela fez essa citação, até para que nós pudéssemos ser respeitados pelo gestor público. Porque no momento em que uma pasta ela tem tantas particularidades, e nós, quanto categoria, quanto professores, estamos preocupados só com o nosso salário, já é uma condição duvidosa. Né? Então, isso. E aí, depois vieram outras e outras e outras reuniões. Eu publiquei, né, eu enviei para a Sheila todas as atas das nossas reuniões. Eu acredito que os companheiros tenham lido, porque eu mandei justamente para a publicação, porque é uma forma da categoria ter acesso às informações. Né? É uma maneira dos associados saberem o que está acontecendo ali por parte do Conselho. O que é que o Conselho, de que forma que o Conselho está se comportando. Porque, como eu disse anteriormente, para ser conselheiro não basta só ser sindicalista, não. Para ser conselheiro, tem que ter um conhecimento muito maior, que são as políticas públicas em torno da educação. Eu tenho que saber, eu tenho que entender de número, eu tenho que entender de prestação de contas. Porque, caso contrário, a prestação de conta acontece e eu não sei nem o que está acontecendo. E foi justamente o que aconteceu na quinta-feira, numa reunião com o Conselho. Porque, até então, o primeiro período, ou seja, 2020, quando nós chegamos no Conselho, né, eu não fiz um relatório escrito, até porque não adianta eu fazer um relatório escrito se eu tenho que explicitar o que realmente vem acontecendo ali. Então, nas primeiras reuniões, nós concluímos a inadimplência. E aí ficou a pergunta, como é que nós vamos fazer para instituir isso no CIOP? E foi uma das minhas opiniões que a gente deveria começar a fiscalização de 2021, avançar para 2022 e ver o que esse conselho poderia fazer. Só que pode fazer muito pouco nesse mandato de 2021, de 2022, porque o conselho ele tinha 2 anos para apreciar as contas do município. Ele tinha 2 anos para saber se o dinheiro da educação estava sendo aplicado na educação. E não houve essa preocupação. Né? Não houve essa preocupação no município de São Luís. Então, nós passamos 2021 todos sem apreciar, sem fazermos as devidas averiguações nas contas do município, e entramos em 2022, todo o primeiro semestre. Então, foi justamente por isso que nós concluímos que nós iríamos reunir de 15 em 15 dias, como tem acontecido até então. E ali nós concluímos várias irregularidades, inúmeras irregularidades na prestação de contas. Isto porque eu valorizo muito o conselho que hoje está instituído. Né? E digo que o município, através da Secretaria de Educação e do prefeito, eles têm cumprido com aquilo que o CACS exige, que é disponibilizar todas as contas para que o CACS possa avaliar. E, nas nossas reuniões, nós concluímos... 4 minutos? 4 minutos não dá nem para começar. Eu continuo, é para apresentar as contas? Tá, tudo bem. Então, beleza. Então, com isso, nós concluímos uma série de irregularidades. Primeiro, foi disponibilizado para nós a prestação de contas de 2021 e 2022. Uma prestação de contas nominal, com o nome do servidor, a escola que esse servidor está e os valores brutos e valores líquidos. Né? Foi disponibilizado para nós. Como nós sabemos que o município de São Luís tem uma demanda funcional muito grande, o que foi, e era muito difícil de nós apreciarmos essas prestações de conta minuciosamente, o que foi que o sindicato fez? O que foi que o conselho fez? Dividiu, porque são 6 períodos ao longo do ano, e nós já estamos em 2022, teríamos que apreciar 2021, então, nós dividimos por grupo, cada grupo ficou com um período. Só que, antes de nós fazermos isso, nós concluímos que nós iríamos averiguar, primeiramente, as aberrações que pudesse haver na folha.
considerando que nós temos professores de 24 horas, de 40 horas, professores de 2 matrículas e professores estabilizados, então nós concluímos que nós iríamos fazer esse paralelo, fazendo essa observação das discrepâncias salarial. O que nós concluímos com isso? É que o município de São Luís, não sei por que cargas d'água, tem uma das coisas que nos chamou muito a atenção nessa prestação de contas foi justamente termos professores na folha que estão há mais de 40 anos no município, como professores do município. Isso muito nos chamou a atenção e o que nós fizemos foi logo a observação. Por quê? O que nós concluímos com isso e pedimos uma justificativa do município, da Secretaria de Educação? Porque professores que estão com 40 anos na folha, eles já deveriam estar aposentados. E o que acontece? Isso onera a folha de pagamento, porque a responsabilidade não é da folha, a responsabilidade é do IPAM. Né? E isso aí significa dizer o quê? Que o município não teve a preocupação de homologar essas aposentadorias quando deveria ter feito. Então, esses professores estabilizados, eles já estão recebendo pela folha dos ativos. E foi uma das coisas que nós solicitamos explicação para o município, e foi debatido, e eles estão enviando o nome desses estabilizados para poder mandar esses professores para a folha do IPAM. Uma outra situação que, inclusive, eu discuti quinta-feira, isso é política pública educacional. Por que essas pessoas estão na folha? Como é que está a situação do IPAM? Nós temos que saber. Eles estão na folha porque o IPAM não tem condição de pagar? Eles estão na folha porque os recursos do IPAM estão comprometidos? Nós temos que saber, porque é o nosso futuro. Eu, futuramente, vou querer me aposentar. E eu tenho que usufruir daquilo que eu contribuí. Então, nós temos que saber. Isso é política pública da educação. Uma outra coisa também que nós constatamos foi a prestação de contas, né? A prestação de contas de todos os programas. Estão todos os programas inadimplentes. PENAI está inadimplente, PENAT está inadimplente, PAR está inadimplente e PDDE está inadimplente. Inclusive, nessa sequência, nós temos hoje no município 257 escolas. Eu fui convidada como conselheira para participar de uma reunião com o PDDE, com os articuladores do PDDE. E aí, o que foi que se discutiu, o que foi que se concluiu? Que das 257 escolas do município de São Luís, somente 50 e algumas 2 escolas têm PDDE. Isso é um crime. Isso é um crime. Por que isso é um crime? Porque o município, para vocês terem uma ideia, nós temos PDDE. Temos PDDE básico, temos PDDE de qualidade, temos PDDE Educação e Família, temos PDDE Internet, que é o Conectividade, temos PDDE Água, temos PDDE Interativo. Tudo isso são recursos que as nossas escolas do município deveriam estar recebendo e que não estão, porque todas as escolas estão inadimplentes. Quem não está inadimplente não tem registro. Aí eu falei para elas, eu disse, vem cá, mas vocês são culpadas de tudo isso aí. Porque como é que eu estou numa rede há 500 anos, tinha uma empresa para legalizar as escolas e não o fez? Então, é culpa da estrutura do município, que estão lá há 500 anos deixando isso acontecer. Por que na tua escola não tem internet de conectividade? Porque quem deveria prover isso aí, essa conectividade, era o PA, que é o Programa de Articulação, só que o PA também está inadimplente. Então, não teria condições de receber os recursos através do PA, só que o PDDE poderia garantir esse recurso da escola, mas não tem. Então, significa dizer o quê? Ou o município tira de uma fonte, de qualquer fonte, do MDE ou do Fundeb, para poder prover as condições da escola, ou não tira de lugar nenhum, e a escola fica nessa situação. Então, é um crime muito grande. Então, o que foi que... Aí eu falei para eles lá, olha, primeiro, vocês fizeram os anexos, depois desconectaram os anexos, aí ficou a escola que anteriormente gerou um anexo, né? Sem PDDE, geraram outra escola e queriam o quê? Que os diretores pagassem pela regulamentação da escola, pelo registro da escola. Como é que o diretor vai tirar o dinheiro do seu bolso para pagar um compromisso que é do município?
Eu falei para eles, não tem lógica isso. Vocês queriam isso. Inclusive, eu trabalhei numa escola que a diretora tinha que tirar inicialmente R$500 do bolso dela para poder registrar a ata, para poder gerar o INEP. E isso não existe. Aí disseram, não, Flor, porque agora o município ele vai começar a se articular para que essas escolas sejam registradas e tal, e tal, e tal. Então, se as nossas escolas tivessem registro, nós não estaríamos nessa miséria toda nas escolas. Então, isso foi gerando ao longo do ano. Então, cadê as políticas públicas em torno da educação? A gente só vai brigar por causa do salário? E como é que ficam as outras políticas? Como é que ficam os nossos alunos? Como é que fica a comunidade que a escola está inserida? Então, nós temos que concluir que isso não tem condições. O PENAT, que é o Programa de Transporte Escolar, também está inadimplente. Inclusive, o conselho, nesse dia eu não estava, quem estava era a Ana Paula. Nesse dia, o Conselho ele rejeitou as contas de 2018 e 2019. O Conselho rejeitou, porque a conta que for executada não batia com as prestações de conta apresentadas. Então, está lá. Enquanto não regularizar isso aqui, não vai funcionar. Outra política pública que não está sendo desenvolvida no município de São Luís é a do PENAI, Programa da Alimentação Escolar. O Programa da Alimentação Escolar, 30% dos recursos é para gerar... para a compra da alimentação local, né? Que eles chamam alimentação complementar. É lei, gente, federal, é lei do PENAI. O município tem que comprar. Por quê? Porque é uma política pública, social e nutricional. Por que criaram esses 30%? Para que a criança não comesse só o industrializado. Então, o FNDE criou que do recurso deveria ser destinado 30% para a compra dos produtos locais. Era por isso que, ainda na gestão passada, a gente tinha aí melancia na escola e tal, banana. Essa gestão não tem. Então, eu quero perguntar, o sindicato tem que pressionar a presidente do PENAI para saber por que não denunciaram ainda a gestão, porque já deu tempo. Porque desde o ano passado que a escola não recebe esse complemento. Então, isso, para que essa política pública? É para ajudar os agricultores locais, é para ajudar as crianças, e é uma prática legal da lei federal do PENAI. E isso não aconteceu. Então, tem muitas outras situações. Gente, eu acho que eu estou aqui para falar o que o povo não sabe. Né? Tá, tudo bem. Mas eu vou dizer, eu vou fazer o que eu vim fazer. Que é por que eu passei 20 anos e não sabia nada do município, porque não era explicitado, não era divulgado. E a gente tem que saber, nós, como professores, nós temos que saber como é que está o nosso município, né? Mas não vou demorar tanto. Então, e aí, todas as vezes que eu encontro a secretária, eu bato na mesma tecla, cadê o PENAI, cadê a complementação? Aí, quando foi um dia desse, eu fui no TCE falar com o Fábio Alex, que é o responsável pela pasta de fiscalização do Estado do município. Tive uma conversa muito produtiva e, quando chegou lá, quando eu vou chegando, encontro a secretária já descendo as escadas. Eu disse, doutor Fábio, ela veio aqui. Eu achava que ela tinha ido lá porque sabia que eu ia lá, porque sabia. Né? E ele, não, porque ela veio falar sobre o PENAI, não sei o quê, sobre os 30% do complemento. Eu disse, sim, mas ela tem que resolver com o senhor? Não, eu acho que ela tem que resolver na Secretaria de Educação com o FNDE, porque ou esse dinheiro está voltando, ou esse dinheiro está sendo depositado em algum lugar, porque não está servindo para os seus fins. Então, isso muito me chamou a atenção, essa situação. Uma outra coisa, sim, já falei isso, assim, ainda tem a sala de recurso, esse PDDE, ainda tem o PDDE, a sala de recurso, que o município nunca mais teve. Quando os alunos especiais tinham antigamente, no Pepe de Tadeu Palácio, né, tinha algumas escolas que tinham esse PDDE. Então, se as crianças da educação especial eram mandadas por contraturno para essas salas para poder ser trabalhada o desenvolvimento de suas habilidades. Então, tem a educação inclusiva, mas a educação inclusiva, através dos recursos do PDDE, sala de recurso, ele oferecia esse serviço para o município. E é um dever, agora não oferece, porque as escolas estão tudo inadimplentes, porque as escolas não têm INEP, porque as escolas estão aí jogadas. Então, é um crime muito grande, por falta de responsabilidade das gestões e de nós, de fazermos essa exigência, de cobrarmos, porque somos nós que temos que cobrar, seja através de agremiações, seja através de sindicatos, de qualquer forma, nós temos que cobrar. Uma outra coisa, sobre a questão do... Né?
Outro problema que nós encontramos sério, pessoas que estão à disposição de órgãos como a Câmara Municipal na folha de pagamento. Não pode. Se um servidor ele está à disposição, por exemplo, da Câmara, é a Câmara que tem que arcar com o ônus, e não nossa folha. Então, nós estamos, o CACS está vigilante quanto a isso, e nós colocamos lá, nós estamos fazendo essas exigências para que essas discrepâncias deixem de existir. Uma outra coisa, encaminhamos ontem, eu vou logo adiantar essa aqui, encaminhamos ontem já a solicitação para o prefeito sobre o abono. Por que nós encaminhamos? Para amadurecer essa ideia na cabeça do prefeito. Então, ontem já sugerimos para o nosso presidente, né, que ele mande já a sugestão do abono de 2022 para a secretária de Educação e, consequentemente, para o prefeito. Né? Então, uma outra coisa, falamos sobre campanha salarial. O sindicato se movimentou no movimento paredista. E a lei, gente, olhem, eu acho muito importante, quando você lê a lei, compreende a lei. Porque se você lê a lei, você não compreende, você fica malhando em ferro frio e passa vergonha. Né? Então, o que foi que aconteceu? Quando o município ele instituiu o movimento paredista, né, que aí nós fomos, logo depois, o CACS ele foi reunido, o que concluímos? Que Brade estava lá cheio de si, dentro da sua razão, porque ele tinha empregado 70,01% para pagamento da folha. Então, e aí eu fico pensando, se Brade está lá, é por questões políticas. Nesse momento, nem político ele foi. Porque eu, como prefeito, eu teria feito diferente. Porque os recursos existiam. Mas ele fez questão de pagar, como a Sheila acabou de falar, o mínimo do mínimo. Simplesmente para dizer, estou pagando vocês. Se nós tivéssemos continuado com a greve, nós teríamos corrido o risco de sermos prejudicados. Porque lei é lei. Então, ele investiu os 70,01%. Como a Ana Paula falava no movimento paredista, ele poderia dar o aumento, sim, poderia ter dado. Mas, politicamente, se ele quisesse, mas ele não queria. Então, ele poderia nos prejudicar se tivéssemos avançado com a greve, porque ele ia provar para o Ministério, para o TCE, para o TCU, Ministério Público, TJ e todo mundo, que ele estava dentro da razão dele e que ele dava se ele quisesse, e ele não queria dar. Então, foi inteligente por parte do sindicato, quando compreendeu isso e quando conversou com a categoria, que a categoria aceitou os 10,33%. Daí, o superávit chegou. Quando eu cheguei, que eu vi essa conta, quase que eu morro. Foi uma briga medonha minha com a contadora do município. Porque chegamos em 2021 com superávit de 95 milhões. Eu digo, mas como? 95 milhões. Então, como, gente, que chegou a 95 milhões, chegou simplesmente porque Brade é debochado. Porque ele poderia dar, ele poderia ter 50 milhões e ter dado para a categoria. Principalmente ter dado um aumento melhor. Mas ele queria debochar, já estava dando os 70%, e é tipo, professor que malha em ferro frio. Entendeu? Resultado, adentramos 2022 com 95 milhões. Esses 95 milhões ficou aqui atravessado na garganta minha da Ana Paula. O que não fazer, Paulo? Não tem o que fazer. Nós, quanto sindicato, nós, quanto CACS, nós não podemos fazer muito. Sabe o que nós podemos fazer? Exigir, como eu estou exigindo, que esse dinheiro seja usado no bem-estar da pasta. Aí sim, nós podemos exigir que esses 95 milhões provenha o ar-condicionado da tua sala, que provenha o bem-estar da educação, tudo que gera em torno da pasta. É dever nosso, é direito nosso. Nós não podemos botar a faca na garganta dele e dizer, gaste com o professor, mas nós podemos botar a faca e dizer, gaste com a pasta. Né? E eu fui justamente no TCE para me certificar, porque eu já sabia disso, mas eu fui no TCE justamente para discutir essa situação com o Fábio Alex, e ele realmente disse, aí sim, se não cumprir, vocês estão dentro do direito de vocês, de CACS, e exigir o cumprimento. E na realidade, quando nós chegamos no final do ano de 2021, nós tínhamos 180 milhões. Ele empenhou 68 milhões para o pagamento do nosso abono, empenhou isso, empenhou aquilo e sobrou, né, de superávit de 95 milhões. E aí, esses 95 milhões... E tem uma outra coisa, gente, que eu não queria falar aqui,
Não vou falar isso aqui para que a gente use essa informação, né, negativamente em relação aos nossos companheiros do apoio educacional. O abono que foi pago para nós era só para professor, de acordo com a lei. Era só para professor. E ele pagou todo mundo. Pagou agente administrativo, pagou todo mundo. Ele pagou. Eu gostei porque nossos colegas foram beneficiados, já ganham um pouco. Foram beneficiados. Mas isso pode, na hora da prestação de contas, ele pode ter um problema com isso, porque não era para pagar, né? Porque a lei ela não retroagia. Se a lei não retroagia, então não era para ter sido beneficiado, né, esse segmento por questões legais, certo? E aí foi pago. E nós já estamos avançando, nós já estamos assim. E o valor da folha foi 350 milhões, não foi isso, Paula? Do ano passado, né? Foi 350 milhões. E por quê? Porque o valor arrecadado no ano passado foi 508 milhões. Desses 508 milhões, já com os 25%, que é aquilo que determina a Constituição Federal, que deve ser aplicado dos impostos do município, 25% tem que ir para a pasta da educação. Né? São impostos que têm que ser aplicados na educação. E 5% de MDE. Então, eu, na realidade, fiquei assustada em saber que o CACS nunca funcionou no município de São Luís. Eu nunca soube que funcionou, porque eu nunca participei de uma reunião. Então, vamos desmistificar. E eu fiquei muito, sei lá, surpresa, quando a minha colega Dolores me jogou um balde de água fria, dizendo que o CACS não funcionaria. Eu fiquei muito triste, viu, Dolores? Porque eu entendo que o CACS exista para isso. E nós, quanto sindicato, quanto classe, nós temos que nos apropriar daquilo que é legal, das leis do nosso município, do nosso país, apesar da Constituição estar mais rasgada do que um pano de chão. Mas nós temos que nos apropriar. E aí eu fiquei triste nesse dia com Dolores, quando ela sacudiu a cabeça e disse que não funcionaria. E vai funcionar, porque nós temos vontade para isso, não ganhamos um centavo para isso, nem eu nem a Ana Paula, mas nós estamos ali para fazer valer os nossos direitos dentro da pasta da educação e não vamos arredar o pé enquanto o município de São Luís não brigar pelos direitos da pasta da educação e nós deixarmos de correr risco de auditoria dentro do município de São Luís. Então, gente, as coisas que eu não falei, porque, na realidade, são muitas. Outra coisa, ontem, quinta, nós sentamos para apreciar a prestação de conta do segundo e do terceiro período de 2022. E aí já não era mais a antiga contadora, já era um outro contador enrolado lá. Resultado, e aí vai, e apresenta daqui, apresenta dali, e aí ele apresentou as contas, aprovamos com ressalva o primeiro período, o segundo período, né, Paula? Aprovamos com ressalva o segundo período. Quando ele chegou no terceiro período para apresentar, e aí apresentou o valor da folha e tal, a soma dos períodos e tal, quando chegou quase no final, a conta deu um salto de 200 milhões para 269 milhões. Eu digo, epa, peraí. Por que essa conta deu esse salto tão grande? Que era no pagamento dos ativos. Isso não existe aqui, Isaac. Como, Flor? Eu digo, olha lá no começo. Vê lá no começo os 200 milhões. Como é que chega dentro do mesmo exercício com 269 milhões? Isso não existe. Aí, resultado. Não, dentro do mesmo, né? Nem independentemente do aumento. Né? Resultado. E aí a Paula realmente tem razão, Flor. Não bate. Então, vamos parar. Porque tu vai ter que explicar. Por que essa folha, dentro do mesmo exercício desse salto todo, de quase 70 milhões? Isso não existe. E aí resolveram suspender a reunião, né? Não continuamos com a apreciação do terceiro período, ficou para um outro momento onde ele possa explicar de onde foi que ele tirou saltou desse jeito de 200 milhões para acrescer de 79 milhões. E uma outra coisa que nós questionamos lá, no conselho, né, eu particularmente eu levantei essa bandeira, foi que, tipo assim, o recurso vem, as despesas estão aqui. Aí, na hora de pagar as despesas, digamos uma despesa de 8 mil, eles pagam R$1.000. Por que não paga a despesa se existe o recurso? Significa dizer o quê? Gerar conta para, quando chegar no final, ter uma despesa grande que não se possa pagar. Porque é tipo você não pagar a sua conta de luz desse mês, no próximo ano tem mais uma. Então, eu questionei. E foi por isso que nós aprovamos o segundo período com ressalva. E foi para a ata. Porque eu digo, não vamos aceitar isso.
Isso gera problema, isso gera despesa para nós. Isso, daqui a pouco, a gente não recebe mais dinheiro porque tem que pagar as contas, os encargos com a educação. E isso não existe. Então, eles só conseguem liquidar, de fato, a folha dos ativos. Porque, quando chega nas outras despesas, eles não conseguem liquidar. Empenham, mas não conseguem liquidar. Um outro problema, rapidinho, só para a gente terminar. As escolas filantrópicas. Gente, se eu tenho um PENAT, que é um programa de transporte escolar, dentro do município de São Luís, com 1 milhão de habitantes, escola para todo lado, qual é a lógica do município de São Luís estar gastando quase 60 milhões com entidades filantrópicas? Alguém me responde aí. Não é isso, Paulo? Como é que pode? É tirar da boca da escola pública e botar lá como lavagem de dinheiro para as instituições filantrópicas. Isso não existe, gente. Isso não existe. Nós temos que acabar com isso. E a Secretaria de Educação, inclusive, pedimos um transporte para a gente visitar essas instituições, visitar esses espaços, checar as informações, porque isso tem que acabar no município de São Luís. É quase 60 milhões só com essas escolas. Onde elas estão? Tem a relação de tudinho aqui, porque nós pedimos e eles enviaram. Então, tem escola que recebe 700 mil. Não é não, Paulo? É um absurdo. E aí nós já nos colocamos, a representante da Secretaria de Educação, Agus Maia, passou a mão na cabeça, porque se acham inaptos para poder acabar com essa máfia, mas nós temos que acabar com isso. Porque esse dinheiro é da educação do município. Isso é gerado para beneficiar fulano, ciclano, cabo eleitoral não sei de quem, cabo eleitoral não sei de quem, dono da associação de moradores não sei de quem. Isso tem que acabar. Nós não podemos mais comungar com tudo isso aí. Essa semana, eu pedi para a Sheila um relatório. Das escolas. O que eu queria nesse relatório? Porque tem 95 milhões que eles vão ter que dar conta de qualquer jeito, porque senão nós vamos denunciar o município no FNDE. Então, eu pedi para a Sheila a relação das escolas que, primeiro, que passaram por reformas e essas escolas não atenderam essas reformas, não atenderam as necessidades da comunidade escolar. Né? Por quê? Porque é o sindicato que faz as blitz, é o sindicato que recebe as reclamações. Então, eu pedi para o sindicato, porque é necessário. Eu quero perguntar para o prefeito lá, não sei para quem, secretário, por que a escola fulana de tal recebeu uma reforma que custou tantos milhões e não atendeu a necessidade. Isso é crime. Uma outra coisa que eu pedi dentro desse mesmo contexto e a relação das escolas que estão com problemas grandes e que o município ainda não reformou. E, Sheila, eu não queria essa relação aqui. Por quê? Não sei se por causa de tempo, eu acredito. Sheila mandou uma relação que foi enviada pela CEMED de escolas que receberam reforma, que está concluída, que não está concluída, que está em desocupação. Eu não preciso disso aqui, gente. Eu preciso do relatório in loco. Qual é a tua escola, Adriana? Recebeu reforma? O teu não. Pois é. Se a escola é pertinho, é distante? É no mesmo prédio? No mesmo prédio. Então, era isso que eu queria. Né? Porque o conselho, né, Paula, vai ter que atuar nisso aí. Vai ter que dizer. Porque não adianta, gente, eu dar um copo para a Adriana, um copo quebrado, que não vai servir para ela. Então, nós precisamos saber. Aí, pela relação, está tudo lindo. Porque está a escola concluída, está a escola em desocupação, está a escola... Né? Isso não existe, eu não quero isso aqui. Eu não quero isso aqui, porque eu disse para a Sheila, eu disse, olha, Sheila, aí Sheila até sugeriu que eu pedisse para a CEMED. Eu digo, não, a CEMED não vai se denunciar. Nós é que temos que exigir da CEMED por que a reforma foi feita e não prestou. Vou logo no popular. Por que a reforma foi feita e não prestou? Ou por que a escola fulana de tal, fulana, não foi feita a reforma de jeito nenhum, se está com 2 anos. E o município recebeu, o município tem recurso para isso. Então, a gente tem que exigir isso. Isso, relatório das blitz. Escola tal, recebeu reforma, mas não prestou. O que foi que aconteceu? Encheu. É isso que eu quero.
Não é esses relatórios da CEMED. Gente, eu tomei tempo demais. Eu queria, na realidade, que tivesse mais gente. É como eu falo. Nós temos que partir para uma concepção que nós, quanto educadores, nós temos que defender políticas públicas da educação. Porque, caso contrário, nós vamos ficar exigindo só salário, 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 salário. Salário é bom, mas o nosso ambiente de trabalho, ele tem que ser favorável para as nossas crianças, porque, senão, nós estaremos sendo egoístas e portando conosco, enquanto o resto da comunidade escolar que se exploda. Obrigada. Obrigada, professora Flor de Lis.